Mais uma coisa, na verdade, importante. Sobre aparecer na câmera, eu fico muito feliz de ter um monte de gente aparecendo. É ótimo, né, poder ver vocês, mas ao mesmo tempo, se em algum momento não quiserem, não se sentirem confortável ou não puderem, pode ficar tranquilos. Tá? Se tiver pelo menos uma pessoa aparecendo, já é o mínimo, né? Mas, assim, enfim, agora, por exemplo, tem algumas pessoas, quem não tiver, pode ficar tranquilo, tá? Então, é isso. Em relação a falar, comentar os poemas, é o que eu estava falando, né? Oficina é a gente que está fazendo, não sou eu que estou fazendo. Eu estou oferecendo aí, estou mostrando os materiais, estou selecionando os poemas para a gente ver junto. Mas é, quando a gente terminar de ler um poema, quem quiser falar pode falar. Não necessariamente eu vou ter uma coisa a comentar instantaneamente de um poema. E a gente vai ficar num silêncio. E tudo bem também se isso acontecer, mas só avisando que esse silêncio pode ser furado e não é uma questão. É justamente o que a gente pode fazer aqui, né? O benefício da gente estar fazendo uma oficina. Beleza, vamos lá. Falei pra caramba. Agora vamos compartilhar aqui. Me digam se está aparecendo, por favor. Sim. Beleza. Sim? Então, essa coletânea, eu comentei lá no e-mail que eu mandei para vocês, tem alguns poemas extras, né? Aquilo, se alguém tiver lido e quiser sugerir da gente ler um poema, porque falou, aquele determinado poema você leu e você achou que super daria uma conversa, pode sugerir a gente ler. Tá? O que tem antes dos poemas extras é uma sugestão de ordem de leitura minha, mas ela pode ser mudada, não é uma questão. Então vamos começar aqui. Esse primeiro encontro, né? Depois eu vou juntar tudo isso numa coletânea única para vocês, porque eu não finalizei ainda a parte dos próximos encontros. Daniel, eu queria Oi, comentar uma coisa, que eu sou da Faculdade de Letras e na minha aula de teoria literária eu já tive com o Alberto Puxeu no primeiro legal. período. Já teve aula com ele. Sim, sim. Massa. Tá aí. Você quer começar lendo esse poema, então? Pra gente? Não, pode Alguém, ler, pode ler. alguém pode começar lendo o poema do Alberto? Posso começar. Obrigado. Vai lá. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Vanderlei. Vamos lá. Não tive a mesma sorte que ele de dar aula com o Puxa. Título: Incapturáveis. Desde criança, no Vale do Socavão, alguns dos sons são os dos bujos no alto das árvores das montanhas. Dizem que eles emitem esses sons reverberantemente graves, quando se aproximam para encontrar água, quando água falta, nas distâncias em que vivem. Não sei se é isso mesmo. Sei, entretanto, que apesar de frequentar o vale desde que nasci, nunca os vi, que, mesmo que os tenha escutado em bando muito de perto, quando uma tarde caminhava pela mata, eles jamais se ofereceram ao meu olhar, demasiadamente humano para eles. Talvez eles estejam me ensinando um outro modo de conviver com eles, desde o ponto de vista deles, que eu os ouça, mas não os veja. É mais provável, entretanto, que eles não estejam me ensinando nada, que eles apenas estejam lá, vivendo a vida deles, resguardando o afastamento necessário para suas sobrevivências em modos minimamente possíveis, pacíficos, incapturáveis. É mais provável ainda que, incapturáveis, não seja nada disso do que digo o que ocorra com eles, enquanto mais uma vez escuto seus urros sobrepostos, zoando pela floresta dentro de mim. Embaixo é outra coisa, né? Isso aqui é de onde veio. Ah, tá. Esse poema eu acho interessante, assim, como um primeiro poema, né? Já expondo um pouco por que ele está aí. Porque acho que ele coloca um tom, assim, dessa coisa da experiência da escuta, né? Principalmente eu sinto quando ele fala isso aqui, né? Que eu os ouça, mas não os veja. Então, como se, de alguma forma,
tivesse essa expectativa de você ver o que você está ouvindo, né? Escutar aquilo não é o suficiente, você quer ver, mesmo você sabendo o que é, você tem uma experiência de visão, uma expectativa de visão, na verdade, dentro de uma experiência de escuta. E a gente tem muito isso, na verdade, né? A gente ouve uma coisa e tenta identificar o que é, né? Olhar para aquela coisa. E eu acho lindo que ele coloca essa ideia de que uma coisa que você está ouvindo, mas não está vendo, é uma coisa incapturável. Parece que é uma coisa que foge, de certa forma, que está sempre se movimentando, né? E, enfim, e essa experiência de uma pessoa que está sempre ouvindo aquela coisa e nunca vendo, né? É uma coisa interessante, assim, em termos de como ouvir o mundo. Que nem esse exercício que a gente estava fazendo, né? O que você está ouvindo à sua volta? Ele estava ouvindo os bugios, que são macacos, para quem não sabe, né? E eles fazem, não sei se alguém já teve essa experiência de estar numa floresta, numa trilha, alguma coisa, e eles passarem, mas é muito barulho, é uma parada muito alta, assim, os urros, né? Então, e é difícil de ver, porque eles ficam no topo das árvores. Um ponto que eu achei interessante do poema é que eles repete muito a palavra eles. Acho que é proposital, assim, para causar uma sonoridade. E ele fala no começo, né, o bugios, mas depois ele não cita mais a palavra, ele não coloca mais a palavra bugios. Ele sempre se refere aos bugios como eles, né? Legal, Eu, eles somem, né? Eles somem. Pode é, falar. dando uma complementada, eu percebi que em alguns versos aparece muito a letra I, né? Ele falou do eles, mas, por exemplo, é mais provável, entretanto, que eles não estejam me ensinando nada. E aí, mais abaixo, tem o P também, minimamente possíveis, pacíficos, incapturáveis. E eu lembro que a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, né? Da repetição de certas letras para causar alguns efeitos. Foi uma coisa que eu percebi. Boa, tem o M ali também, né? Modo de minimamente. É interessante, assim, que isso que você falou é muito bom, assim, né? Porque a gente não necessariamente precisa criar, isso eu acho uma coisa muito importante. A gente não precisa necessariamente, da minha perspectiva, né? Criar uma interpretação para uma materialidade do texto. Né? Em outras palavras, esse texto tem uma determinada repetição de sons, ele tem uma certa sonoridade que eu acho que está acontecendo tal coisa. E aí isso quer dizer, né, que nem aquela coisa, o que o autor quis dizer com as cortinas são azuis? Ah, ele quis dizer que as cortinas são azuis. Às vezes é uma coisa que acontece, não necessariamente a gente precisa pensar num simbolismo a partir disso. Você não fez isso no caso, né? Mas, é, por outro lado, às vezes dá. Então é uma coisa que cada poema, e isso é uma coisa que é uma postura até legal, eu acho, para a gente aqui que está numa oficina, cada poema recoloca as questões, os conceitos, a própria ideia de o que é um poema, por exemplo, a cada vez que a gente lê, né? De um poema diferente para o outro, e o mesmo poema, se a gente lê nessa oficina e depois lê de novo numa outra oficina, vai ser outro poema. Então, é muito interessante, né? Esse poema ele coloca de uma certa forma, o próximo talvez já coloque de uma outra forma. E a gente vai vendo assim. Mas eu realmente é interessante, ele tem realmente umas dentro dos versos principalmente, né? Não é uma coisa que está em todo o poema, mas dentro de alguns versos existe uma certa sonoridade que vai acontecendo. E ao mesmo tempo esse poema tem um ritmo muito da prosa, né? Uma coisa muito da fala. Ele é um poema muito da ideia, de certa forma. Ele está descrevendo uma coisa para a gente. Não é um poema que você não consegue identificar o que está acontecendo. Não é um poema que está fazendo só sons, um poema fonético. Ele é uma coisa bem direta, né? Sei uma palavra-chave bem no final, no penúltimo verso. Enquanto mais uma vez escuto seus urros sobrepostos. Isso que o Marx e o Marlon falaram sobre a repetição das consoantes, do som, né? Ali também na terceira, de baixo para cima, não seja nada disso do que diga, tipo, ou não, você sabe, tipo, tal como o bugio, que é uma sobreposição de vários urros que variam em tons, são todos do mesma espécie, mas variam em tons e as palavras, né, que a gente usa também e tal, da mesma família, às vezes, da mesma sotaque, enfim, mas uma se sobrepondo à outra e formando esse bugio poético, não sei. Eu vou pegar essa fala aí do colega para fazer um comentário também, que também o
o verso que mais me impacta são esses dois finais também. Aí, porque ele, especialmente quando ele diz que escuta os urros sobrepostos, né? E aí eu acho interessantíssimo, porque ele diz que o poema é toda a descrição de uma cena que parece fora, mas lá no último verso ele tensiona essa descrição dizendo que a floresta zoa, ele não usa nem a expressão soa, né? Que seria os urros sobrepostos soariam, ele coloca uma articulação aí do zoando, né? Esses urros estão zoando numa floresta, mas essa floresta está dentro dele. Então, a cena é toda a descrição de, aparentemente, alguma coisa que acontece fora, mas nesses dois últimos versos ele tensiona, traz essa floresta toda de fora para dentro. E aí é que eu acho que cria uma sobreposição muito interessante, né? Sonora, mas também imagética, né? De que todo esse mundo parece que está acontecendo, na verdade, dentro dele. Suando, ou melhor, zoando dentro dele, né? Então, aí é porque eu acho que é uma articulação muito interessante, sonora, musical do poema também, essa articulação dos sons de dentro com os sons de fora. Então, isso aqui eu achei muito bacana também na poesia. Massa, Humberto. E é esse som de dentro, som de fora, e som do presente, som do passado, né? Também, porque ele tem esse começo com desde criança. Então, acho que é um pouco isso, né? Retoma, de certa maneira, coloca um espaço interior, mas que ao mesmo tempo não é só, né? Como você falou, essa sobreposição. E é legal que você ficou falando suando, zoando. É interessante como o zoando também remete mais a esse som também dos bugios, né? Esse som, ele lembra mais, assim. O suando, ele é mais surdo, né? E mais fraco, eu acho. Uma palavra que tem outra... O zoando tem outra força, né? Legal. Essa sobreposição, o poema se fecha, né? De certa forma, ele retoma o começo. Isso é uma coisa interessante também, né? Porque às vezes a gente tem uma, principalmente quando a gente está escrevendo, a gente tem uma necessidade de dar uma linha de fechamento para o poema. Então tem muito poema que a gente vai ver às vezes para mexer, para ver o que pode melhorar, o que pode mudar, e claramente não precisa dos últimos versos, sabe? Tem uma sensação assim que bate, porque pô, o poema poderia ter terminado aqui, o resto foi só um fechamento que você quis dar. E não é uma necessidade a gente dar esse fechamento, né? A gente sabe. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando ele pode acontecer muito bem. Eu acho que esse poema faz isso de um jeito muito interessante, porque ele fecha, mas ele não resolve a questão, ele abre novas perguntas a partir do que ele fecha. Que foi isso que você estava ressaltando, né, Humberto? Que é, tá, e agora, caramba, o que eu faço com esses dois últimos versos? Eu tenho que ler o poema de novo para ver de onde veio isso, e aí aquilo vai mexendo com a gente, né? Eu também sinto com mais força esses últimos versos. O que é essa sobreposição? O que está acontecendo aqui? Floresta dentro de mim é uma coisa muito, muito forte. E, enfim, um último comentário, assim, da minha parte, pelo menos, é interessante que ele coloca esses bugios como incapturáveis, né? E realmente ele não são os bugios muito que aparecem no poema, né? De certa forma, é muito mais essa reflexão dele, a experiência dele de escuta. E isso fica sendo ressaltado o tempo todo, né? Então, não é só, simplesmente o incapturável não é só o fato dele não ter conseguido ver os macacos, mas dele não eles não são eles no poema, ele também não capturou eles com o poema, ele está falando da experiência dele de confusão, de expectativa, né? É um outro lugar. Isso é uma questão até interessante quando a gente vai pensar textos que falam de animais, literatura que lida com animais, porque tem uma série de questões até éticas, assim, que a gente pode se colocar quando a gente está lidando com isso, do tipo, a gente vai falar em nome do animal, a gente vai dizer o que o animal está pensando, a gente vai pessoalizar o animal ou não, o animal não humano, no caso, né? E aqui ele mantém eles nesse lugar de distância, né? Então é uma escolha dele, ele não dá uma voz para eles, por exemplo, né? Além da que ele já tem. Legal. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse? Não? Beleza. Vamos para o próximo. Isso aqui já fala sobre uma coisa de sobreposição também, que é interessante a gente estar pensando, né? Essa ideia de sobreposição sonora a gente pode ir vendo nos próximos poemas também isso, né? Mas é uma palavra legal para ter em mente porque é um conceito que a gente pode estar lidando também. Sobreposição, atravessamento, ruído, aqueles conceitos que estavam inclusive lá
na ementa, né, do formulário para quem leu, são coisas que podem aparecer, e é naquela ideia que eu tinha falado no começo, né? Não precisa, eu acho, nesse espaço aqui, a gente não precisa também ter um afinco, assim, com esses conceitos, a gente pode usar eles um pouco mais livremente. Quem pode ler esse aqui, da Ana Carolina Cis? Sempre alguém que não leu ainda. Posso ler, Vai Dani. lá. Daniel, posso fazer um pedido? Pode aumentar um pouco a tela. Não, eu queria, assim como alguém fez no primeiro poema, que você contextualizasse quem é o autor, só para, enfim, eu ir acompanhando. Porque alguns eu conheci, eu dei uma olhada, Legal. alguns eu conheço, mas a maioria não. Legal, beleza. Posso fazer. Eu, na verdade, eu estava até com essa vontade antes, quando estava planejando a oficina, de fazer uma coisa um pouco mais contextualizada. Mas são maneiras diferentes de ler o texto, né? Se a gente contextualiza, por exemplo, a partir das preocupações do autor, da vida dele, é uma maneira de entrar no texto. E a gente cai de paraquedas assim no texto é outra maneira. Mas acho que tem um meio termo, né? Só falar Pode ser quem é. depois também, pode ser depois da leitura. Não, mas acho que eu entendo seu pedido é mais falar quem é mesmo, né? Então, o Alberto Puxeu, ele é um poeta aqui ele, na verdade, é do Vale do Socavão, né? Que eu acho que é no interior não me lembro agora qual estado, mas é aqui do Sudeste. E aí ele é professor de teoria literária, ensina em alguns lugares, não sei o que ele está fazendo hoje exatamente, mas ele é vivo. A maioria dos poetas aqui, na verdade, ainda são vivos, e das poetas. Essa seleção ela é principalmente de poesia brasileira contemporânea. Vai ser o que a gente vai ver principalmente ao longo da oficina, mas não só. Então tem algumas traduções também e vão ter algumas coisas mais começo do século passado, né? A Ana Carolina Cis é uma poeta, salvo engano, de São Gonçalo, mas ela é do estado do Rio também, e nova, e ela é uma das pessoas que fazia parte da oficina experimental de poesia. Tem algumas outras pessoas que vão aparecer aqui que também faziam parte, com o Rafael Zaca. Esse poema é do livro dela Primavera das Pragas, que foi um livro recentemente lançado, e ela lançou um outro mais recente ainda, chamado Carinhoso. E é uma poeta que ela tem uma atenção muito legal assim, para as coisas pequenas, é uma pessoa super jovem assim, e que está fazendo bastante coisa interessante na poesia, então é legal de pesquisar também. Vai lá, Humberto. Praga. Apago, pego no sono ao lado de desconhecidos. Sinto fungos a acidez nas coxas. Amare, disse cravo, óleo de coco e bicarbonato de sódio curam. A palavra cândida também significa aguardente de cana, cachaça, fungos que podiam tornar o vinho em vinho, mas seguem aqui ardendo. Quando dão trégua, apago, pego no sono ao lado de desconhecidos. A palavra cândida também pode ser um nome, como a Cândida Herêndida que torcia a roupa da cama branca em que sua avó a vendia para os homens. A palavra cândida também significa branca. E lembrei-me do arroz que catei com a avó, as mariposas puseram ovos nos 7 quilos de arroz da casa dos ovos, saíram bichinhos. A avó disse, está limpo, mas preciso que você também catamos. Tivesse dinheiro, não tinha. Escolha, ela dizia. Apago, pego no sono ao lado de desconhecidos, enquanto atravesso arroz, já Cândido, Cachaça e Ponte, Presidente Costa e Silva, rumo à sua casa, que fica agora na Rua Venceslau, que é como se chama também a Praça da Primavera de Praga. Obrigado, Humberto. Dá uns dribles esse poema, né? A gente quer parar num lugar, mas aí vê que podia parar no outro, e o legal é isso também, né? Cada leitura é uma performance. Exatamente, total. E fica também o comentário aqui que sempre a pessoa que está lendo ou outra pessoa, se quiser que leia de novo, pode pedir, tá? Agora, acho que eu não senti necessidade, mas se você quiser ou se outra pessoa quiser ler de novo, principalmente esses poemas que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, às vezes é legal. Talvez outra pessoa lendo, enriquecesse mais, né? Que aí vai puxar outras articulações e vírgulas imaginárias. Pode ser? Alguém quer tentar ler também esse poema? Tentar não, conseguir? Eu posso ler. A Valesca falou que o Vale do Socavão é no Paraná, onde o Alberto Puxeu morava quando era criança. Obrigado, Valesca.
Também achei boa a sua leitura, Humberto. Vai lá, pode ler. Posso ler? Tá. Praga, para o Rafa. Apago, pego no sono, ao lado de desconhecidos. Sinto fungos, a acidez nas coxas. A Mari disse cravo de óleo de coco e bicarbonato de sódio curam. A palavra cândida também. A palavra cândida também significa aguardente de cana, cachaça, fungos que poderiam tornar o vinho em vinho, mas seguem aqui ardendo. Quando dão trégua, apago, pego no sono, ao lado de desconhecidos. A palavra cândida também pode ser um nome, como a Cândida Herêndida, que torcia a roupa de cama branca, em que sua avó vendia para os homens. A palavra cândida também significa branca. E lembrei do arroz que catei com a avó. As mariposas puseram ovos nos 7 quilos de arroz. Da casa dos ovos saíram bichinhos. A avó disse, está limpo, mas preciso que você também cate. Catamos. Tivesse dinheiro, não tinha escolha, ela dizia. Apago, pego no sono, ao lado de desconhecidos. Enquanto atravesso arroz já cândido, cachaça e ponte, presidente Costa Silva rumo à sua casa, que fica agora na rua Venceslau, que é como se chama também a praça da Primavera de Praga. Obrigado, Valesca. Tem que ficar relendo. Eu acho que ele traz muita imagem também, né? E essa sonoridade, a repetição do apago, pego no sono, é muito, muito, muito musical também. Eu achei interessante que na sua leitura você às vezes retomou o verso, né? Por exemplo, aqui que você falou a palavra cândida também. A palavra cândida também significa aguardente de cana, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal para quando a gente estiver pensando em ler poemas, falar poemas, vocalizar poemas, né? Que a gente pode fazer esse tipo de coisa, inclusive pensando mesmo em abrir os sentidos do poema. Porque o que acontece aqui é que esse verso, ele pertence mesmo à frase que veio antes e à frase que veio depois. Então, isso é uma coisa que existe um termo para isso, né? Para um dos fatores que possibilita isso é uma coisa que a gente pode fazer com textos inversos, que é o enjambement, que é o termo que eu vou colocar aqui no chat. É um termo francês. Eu gosto mais de falar em cavalgamento, que é uma das coisas que as pessoas usam para traduzir isso, assim, né? Tem outras traduções possíveis. Mas qual é a ideia básica disso? Isso eu vou comentar porque é uma ferramenta para a gente ler também esses poemas e entender o que eles estão fazendo quando a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? E a gente pode fazer isso nos nossos também. É uma característica do verso, assim, né? Que não necessariamente a frase, ou seja, a unidade de sentido do que a gente está dizendo, o conteúdo do que a gente está dizendo, não necessariamente coincide com o verso, que é a unidade de, nesse caso aqui, nesse tipo de poema, a gente poderia chamar de uma unidade de metro, né, um limite métrico de tamanho. É claro que isso não vai fazer sentido se a gente vê um poema todo espacializado pela página, um poema concreto, enfim, tem coisas, tem derivações, mas nisso aqui, para a gente ver a ideia mais básica do cavalgamento é essa, que a gente tem um limite métrico, a gente tem o tamanho do verso, e não necessariamente o verso acaba junto da frase, é basicamente isso. Quando isso acontece, assim, pode acontecer de muitas formas, principalmente quando isso quebra uma coisa que a gente sente na linguagem que deveria estar junta, por exemplo, um complemento, um objeto de um verbo, alguma coisa assim, a gente sente que faltou alguma coisa, a gente vai procurar no próximo verso. Mas quando, por exemplo, aqui num poema como esse não tem pontuação, não tem indicação de aonde cada frase pertence, isso vai depender da nossa leitura. Ou seja, na prática, pertence aos 2 lugares, ou aos 3, ou a quantos a gente quiser. Nenhuma leitura ela é descartada. O que acontece é que elas existem todas ao mesmo tempo. Então, a gente às vezes vai preferir uma ou outra, mas na prática todas elas estão oferecidas pelo poema. Então, nesse caso aqui, né, a Mari disse, cravo, óleo de coco e bicarbonato de sódio curam. A palavra cândida também. É um jeito de ler. A palavra cândida também cura. Né? Outro jeito de ler e bicarbonato de sódio curam. A palavra cândida também significa aguardente de cana.
É uma outra maneira de ler. E ela vai fazendo isso o tempo todo nesse poema. Por isso que ele é um poema que ele vai fazendo a gente tropeçar, porque ele tem muito cavalgamento, e uns cavalgamentos muito fortes, né? Diferente de alguns que a gente vai ver, por exemplo, que meio que a gente sente que o verso acabou. Esse aqui a gente é forçado a ficar jogando sempre para baixo, porque a gente não sente que o sentido foi completado, né? Então é um conceito, é um nome para quem não conhecia, mais um nome aí para conhecer. E ela vai fazendo isso em vários lugares. Por exemplo, nos 7 quilos de arroz da casa. As mariposas puseram ovos nos 7 quilos de arroz da casa. Dos ovos saíram bichinhos. A avó disse está limpo. Ou seria, da casa dos ovos saíram bichinhos. Por aí vai, né? Dá para ficar fazendo isso, mas acho que já deu para pescar. O que mais, gente, sobre esse poema? Esse lance do cavalgamento, eu acho que essa ideia de escutar o que atravessa os poemas, escutar as vozes do poema, tem um pouco relação com essa proposta também, né? Porque quantas vozes possíveis nesse poema? Quantos poemas possíveis nesse poema, né? Então, são muitas formas de ler. Eu achei interessante como esse poema, ele... Assim, da primeira vez que foi lido aqui, na minha cabeça eu meio que senti um fluxo confuso de pensamentos, sabe? Como se estivesse escrevendo coisas muito aleatórias. Mas aí na segunda leitura, eu sinto que eu já consegui extrair um sentido maior do poema inteiro, sabe? Então, tipo, parece que a forma como foi escrita, pra mim, pelo menos, me causou uma confusão no começo, mas aí com uma segunda leitura já muda o sentido e talvez com uma próxima já mudaria mais, sabe? Uhum. E o que você sente que está acontecendo nesse poema? Olha, eu não sei se tá certo, né? Mas assim, tipo, o sentido que eu extraí é que essa praga seria algo assim, tipo, acidez nas coxas, então algo ali na área mais de baixo, né? E aí tem ali a parte que ela diz que dobra as roupas de cama em que a avó a vende. É isso? A avó vendia para os homens. E aí, ao mesmo tempo, ela diz que apaga e pega no sono ao lado de desconhecidos. Eu tirei um sentido meio de prostituição, assim, uma parada dessas. E de pobreza, sabe? De miséria. Alguém que está passando por uma situação muito ruim e que, por conta disso, precisa se prostituir ou algo do tipo, sabe? Massa. E que tem doenças por causa disso. Cândida é Eu um fungo, imaginei, né? posso falar? Pode. Eu imaginei assim as imagens que me trouxe uma viagem de trem, assim que o trem sacode e ela pega no sono, assim do lado de quem está e vão vindo imagens, sonhos, lembranças, tipo um trem para Praga, assim esses trens da Europa e ela vai sacudindo do lado dos outros e vai vindo essas imagens, assim isso que me passou. E lembranças do passado, da avó, Coisas assim, relacionadas essa ao ideia. Brasil também, né? Como aguardente de cana. Então, ela pode estar na Europa revivendo coisas do passado. Tem uma coisa assim do nome desse poema que joga para essa abertura de sentidos, né? Porque ela própria vai jogando um pouco no final, né? Que a Praça da Primavera de Praga. Então ela joga a gente para Praga, mas ao mesmo tempo a Praga pode ser esse fungo, né? Que é a Cândida. E Cândida Herêndida é o nome de uma personagem do Gabriel Garcia Marques. Então tem essa referência. Quando ela fala da Cândida Herêndida, do nome, existe uma referência a essa personagem, que tem essa história da avó. Mas, ao mesmo tempo, isso eu não conhecia essa informação. Não está dado no poema, ela não está falando de onde ela está tirando isso. Beleza, mas entra nisso na minha leitura disso que a Valéria estava falando, dessa associação de imagem de uma pessoa que está em trânsito e que ela está pensando
E essas palavras, da mesma maneira que a gente está experimentando aqui os múltiplos sentidos de uma palavra, parece que esse processo acontece com essa pessoa, né? Que ela está, por exemplo, poderia estar com uma questão de Cândida, isso faz ela lembrar dessa personagem Cândida, faz isso pensar que a Cândida também significa aguardente, e a gente vai acompanhando isso, né? Só que esses outros sentidos, por exemplo, essa vida dessa personagem, outras coisas, também estão no poema, e acontece, por exemplo, aquela leitura que o Marx falou, né? De uma questão de prostituição, está dada no poema, é totalmente uma leitura possível. Isso não quer dizer que as outras também não estejam, a gente fica assim, né? E aí, ela viveu essas coisas, ela está só em trânsito e pensando nessas coisas. Tem uma dica ou outra, né? Por exemplo, ela fala que no final, enquanto apago, pego no sono ao lado de desconhecidos, enquanto atravesso Arroz, Jacândido, Cachaça e Ponte Presidente Costa e Silva, rumo à sua casa. Ou seja, ela está indo para a casa de alguém, atravessando a Ponte Presidente Costa e Silva. Isso está um pouco entregue para a gente, né? Isso não quer dizer que ela não atravessou também todos esses outros lugares, mas talvez mais em pensamento. Eu acho que o rumo à sua casa seria pro Rafa, né? Que ela cita no começo do poema, que é Quem um poema sabe? para o Rafa. Possível. É possível, mano. Quem sabe? Pode ser dedicado por muitos motivos. Às vezes o Rafa adora Cândido Herêndida e esse livro do Gabriel Garcia Marques. Ó, o Vanderlei está falando que a Ponte Presidente Costa e Silva é a Ponte Rio-Niterói. Como autora de São Gonçalo, isso parece umas lembranças que ela pega no sono enquanto está na viagem, para o trabalho ou para casa. É uma ótima interpretação. Mas aí, aquilo que eu estava falando antes da biografia é isso, né? Digamos que você não soubesse que ela é de São Gonçalo e você se deparasse com esse poema. Ou digamos que por acaso esse poema aparecesse em algum lugar sem essa dedicatória e você também não sabe quem é o Rafa. Né? Então, o que acontece com esse texto? E a gente, às vezes, encontra esse texto com essa experiência. Mesmo que a gente saiba quem ela é, de onde ela vem, etc., esses outros sentidos ainda podem ser uma experiência de leitura do texto, que é, por exemplo, tudo isso que a gente está levantando. Né? E ela fala isso, esses fungos que seguem aqui ardendo, quando dão trégua, apago, pego no sono lá de desconhecido. A primeira coisa que você pensa é isso, né? Uma pessoa que está dormindo com outras pessoas. Depois você entende que talvez ela só esteja cochilando no ônibus. E por aí vai, né? E como esse poema atravessa várias memórias e tempos, me faz pensar um pouco no que o Humberto falou do primeiro poema, né? Que acontece uma sobreposição de tempos. De certa forma, eu sinto que acontece isso um pouco também, né? Porque essas memórias que ela está vivendo, essa repetição de apago, pego no sono lá de desconhecidos, pode ser uma coisa que é repetitiva, é uma coisa recorrente, né? Não é só de vez em quando que ela passa por essa experiência, né? A Valesca está falando que a Praça Venceslau é bem no centro de Praga. Ô, Dani, vou aproveitar aí a sua lembrança do poema anterior, né? Eu vejo esse daí ainda mais caleidoscópico, ainda mais espiralado do que o anterior. Acho muito potente, né? Não conhecia essa autora, já tô aqui deslumbrado com esse primeiro texto dela. Assim, os versos que ela usa como refrão, ali como um mote, né? Apago, pego no sono ao lado de desconhecidos, que deve voltar umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, como um mote, como um refrão. Acho que também dá uma pista de que talvez toda essa articulação espiralada de pensamento seja a própria praga, a poesia seja a própria praga, né? Esse estado de sono seja o estado de poesia. Não sei, foi isso que me chocou vendo esse refrão ser entrecortado algumas vezes durante essas séries de imagens sonoras que vão entrando na gente, né? Então, sei lá, a praga para mim é a própria palavra, a própria poesia, né? É esse estado do sono que ela entra, esse estado de praga que ela entra quando pega no sono. E aí vai para um mundo desconhecido, não só ao lado de desconhecidos, mas mundos que ela percorre ali de uma forma espiralada, né? Então, foi o que me atingiu também, assim, especialmente por conta desse mote aí, desse refrão, apago, pego no sono ao lado de desconhecidos. Parece que ela entra num portal ali que vão vir as imagens todas da palavra, da praga, da poesia no estado do sono, né? Legal, Humberto. Isso é para a gente não entrar de cabeça muito rápido num sentido único, né? Porque é isso, a gente já estava super, a praga ou é a cândida ou é não sei o quê, de repente vem mais uma possibilidade. E aí depois que você falou, eu me liguei que se a gente lê assim direto, é praga para o Rafa.
Ainda tem mais isso, né? Tipo, parece que tá jogando uma praga na pessoa. A gente, uma dedicatória porque ela tá indo pra casa da pessoa, mas ao mesmo tempo tem essa. Eu gosto muito de que você falou de caleidoscópio, eu gosto muito da ideia de cacofonia para pensar algumas coisas que acontecem nos poemas, né? Eu sinto que é como uma defesa, né? Tô falando, não tô falando que é isso que está acontecendo, mas tô falando que do jeito que eu li, parecia que era isso que tinha acontecido, e isso causou um efeito de leitura em mim. E eu acho isso super possível, né? Como experiência de leitura. Eu lembro de um poema que falava de alguma coisa que bombeia. Eu falei, pô, gente, isso me fez pensar em bomba, em bombardeia. De certa forma tem isso na palavra, radical ali, só não é a mesma coisa. Mesma coisa essa dedicatória aqui, totalmente, acho que uma cacofonia, assim, de maldição, assim, né? Mas legal, Humberto. E realmente, né, parece que é praga, e ela começa a descrever essa coisa que ela, essa vertigem, né? Parece que realmente é a praga. Bem legal. Vamos pro próximo, pessoal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Essa autora tem mais um poema dela nessa sessão aqui, lá nos extras. Tem um poema do livro mais recente dela, o Carinhoso, para quem quiser ver depois. Vou ler esse aqui. Esse é da Bruna Mitrano, uma poeta aqui da Zona Oeste do Rio. Isso aqui é de um livro chamado Não, que até onde eu sei é o único livro que ela publicou, mas ela tem umas outras coisas publicadas em revistas. Trabalha com revisão também. Se vocês pesquisarem, vocês encontram mais poemas dela. Esse livro, eu acho que tem até disponível, depois eu posso ver para vocês. O nome do livro é Não, né? Esse poema se chama Verão. Já começa pela forma dele, né? Verão. Na calçada, ela e as crianças. Calor de cozinhar lá dentro. O ventilador parou. O menor todo torto no colo. Mosquito pega. Final do ano, ventilador de teto. Teto daquele jeito, vazamento na casa de cima. Os homens consertando. Corta a unha da menina, tesoura de costura. Copinho descartável entre as coxas. Água oxigenada e amônia. O vizinho chega, pão e a margarina. Foi rápido, de bicicleta. Caneca descascada no chão, café, garrafa térmica amarelenta, café forte. O marido parece até que sente o cheiro de longe. Tá molhado de mangueira, bebe sem açúcar, de pé, copo americano. Sempre magro, o marido, ela não entende. O maior solta pipa. Céu colorido, vento bom, os moleques da rua de trás cortam todo mundo, o maior xinga sozinho, ela grita a ele tem que comer, essa merda custa dinheiro. O maior acena e ela ri, um dente faltando. Vai ao dentista qualquer dia, desdentada, não consegue emprego. Ela é boa de serviço. A espuma branca dentro do copo, ela esfrega na perna. A menina descoloriu o cabelo, faz sucesso, já namora. A gente cria filho para o mundo, a vizinha diz. Ela tem medo. Deus proteja, tanta desgraça. O menor dorme, mamadeira na mão, suco de groselha, pinga no peito. É grande para mamadeira, não larga, vai ficar bicudo. Baixa o sol, a cigarra grita, hora dos cupins. Corre para fechar a janela. Suor. Escorre na frente da orelha, salpica o buço, mela o sovaco, molha até o cóccix. Cheiro de café, cheiro de suor, final do ano, ventilador de teto. Esse poema me lembrou. Oh, meu Deus, cadê a câmera? Tá aqui. Esse poema me lembrou aquele livro, O Cortiço. É uma cena que me remeteu muito a isso, aquela atmosfera. E, de novo, tudo no minúsculo. A gente imagina o verão, né? Aquela potência, gente sorrindo, alegria, tudo propaganda da Itaipava, de Carnaval do Rio. Ai, não, gente, por favor, né? E esse é o verdadeiro verão de muitas famílias. Óbvio que faltou cerveja e churrasco depois, que não tá aí mais. É o grande verão. E, não sei, me passou o que me chamou a atenção. Nenhuma letra maiúscula, né? É um bloco único, direto, sem respiro, quente, abafado. E esse ventilador de teto que parece que não funciona. E bem mais falado. Legal que você falou isso do respiro, porque eu estava lendo
eu senti esses pontos finais, assim, eu senti muito na leitura, sabe? Eu parava neles, eu ficava pensando, pô, eu vou tentar atropelar o próximo. Eu não dava, eu parava de novo. Então ele tem muito ponto final ao mesmo tempo, né? Ele tem essa coisa condensada, mas ela faz as pausas. E parece até que é uma pausa para respirar, né? Você falou dessa coisa do verão abafado, parece até que uma pausa do tipo, e aí começa de novo a falar, e aí começa de novo a falar. Interessante que o poema faz a gente parar para respirar nessa leitura do verão, né? Poderia ser só vírgula, poderia não ter nada de pontuação, mas tem. Mas ao mesmo tempo é isso, né? A gente olha e sente que é tudo junto. E é muito interessante como ela vai pintando a cena aos poucos, né? Quem já vivenciou uma cena desse tipo, vem na hora na cabeça. É uma cena que é uma totalidade, ela acontece tudo ao mesmo tempo, né? É o menor correndo, a pipa voando, o outro caindo de cara no chão, a pessoa chamando café, não sei o que, tudo ao mesmo tempo. E pelo que você falou da cerveja, né? É interessante, então, eu não tinha nem me ligado disso também, mas parece bem uma manhã, então, né? Porque tem um vizinho que está trazendo pão, né? Parece que está bem de manhã, assim, as coisas começando a acontecer. Mas ao mesmo tempo já está muito quente, porque é um verão da zona oeste do Rio, talvez, quem sabe. Pode ser em qualquer outro lugar. Talvez essa parte da espuma branca dentro do copo pode servir para amônia, né, para água oxigenada, mas pode servir para cerveja também, quem sabe. É verdade. Poema cheio de cheiro, né, Dani? Parece um poema cheio de cheiro, assim, você vai cheirando o poema. É legal. A gente está falando mais de som, mas ele é muito aromático, né? O tempo todo ali, cozinhar, né? A amônia, café forte, né? E ela que não entende o marido que toma o café sem açúcar, né? Parece que vão cheiros e gostos, suco de groselha, né? E lá no final eu acho genial ali o cheiro de café junto com o cheiro de suor ali entrecortado por uma vírgula que reforça ainda mais essa condição de cheirar o poema, né? Isso que a gente está cheirando o tempo todo o poema, isso que eu acho legal. Pô, massa, Humberto. Inclusive, você me fez notar que, para mim, você falou do aroma, né? Mas eu sinto muito um tato também desse poema, principalmente por causa desse final aqui. Isso aqui já dá para sentir quando você está lendo isso aqui, essa experiência, né? Salpica o buço, molha até o cóccix, mela o sovaco, isso é uma coisa do verão, você sente esse calor, né? E isso me lembrou, inclusive, abrir um parênteses aqui, né? Sobre aquele material, um dos materiais complementares, que a gente estava até conversando aqui no começo para quem estava do Murray Schafer, né, que do Ouvido Pensante, ele foi um compositor, entre outras coisas, canadense, que foi uma das pessoas, que foi a pessoa mais responsável por popularizar esse conceito de paisagem sonora, que vocês talvez já tenham ouvido falar. Ele não foi exatamente a primeira vez que usou, não foi ele, teve pessoas que usaram antes, mas ele, enfim, difundiu muito. E uma das críticas que existem hoje a esse conceito é que a paisagem ela não isola os sentidos. A paisagem ela se oferece para a gente como uma totalidade de experiência. Então, isso também é uma crítica feita à galera que na visualidade isola a ideia de uma paisagem visual. A paisagem, a gente experiencia ela por completo, e vai ter vários outros conceitos enfim, que não é o caso de mergulhar, que também entram nessa ideia. Mas é muito interessante ver isso aqui. A gente não dá para ler esse poema pensando só no som. Ele tem muita coisa sonora acontecendo, mas ele também tem outras coisas. E essa cena, ela acontece toda ao mesmo tempo em todos os nossos sentidos, né? Quem estaria nesse momento ia estar sentindo calor, ia estar ouvindo os sons, ia estar vendo essa cena, ia estar sentindo os cheiros, ia estar, às vezes, sentindo alguma outra coisa. Então, está tudo ativado ao mesmo tempo, né? Então, é legal pensar isso. E aí o John Cage, que também é uma pessoa muito legal, depois a gente vai falar mais sobre ele em outro encontro, ele também reformulou muitas ideias de som e música. Eu estava lendo uma coisa dele outro dia que eu achei linda, que ele fala que ele não gosta da divisão entre escuta e olhar, entre olho e ouvido.
E essa divisão, muita gente fala sobre ela, né? De que a nossa sociedade sempre privilegiou a visão, e as pessoas começam a resgatar a escuta de uns tempos para cá. E o Kay já há algumas décadas estava falando que ele não gostava de fazer essa divisão, porque quando ele escuta uma música, ele percebe que o olhar dele se direciona para certas coisas no ambiente, às vezes para as luzes, ou para uma coisa que esteja no movimento repetitivo, tipo um ventilador. Ou seja, o som influenciava a visão dele, mesmo que não fosse uma informação luminosa, e sim uma informação sonora que ele estivesse recebendo. Então, ele não desvinculava isso. E aí ele ia propor várias outras coisas. As performances dele, por exemplo, tinham uma consideração da visualidade, como aquilo se apresentava, né? Então, é bem legal a gente pensar também, Humberto, que talvez, você falou da vírgula, né? De que maneira a sonoridade desse poema, o ritmo dele, as palavras, o que elas estão passando para a gente, também não, de certa forma, ajudam ou talvez atrapalham a gente a perceber os outros sentidos, né? Talvez se esse poema tivesse um trabalho muito fonético, por exemplo, a gente ficasse muito pegado nele e não conseguisse enxergar a cena. Nesse caso, não, ela consegue um meio termo, que é muito interessante, que possibilita essa experiência que você teve, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre esse poema da Bruna? Acho que é uma coisa legal, assim, porque eu não sei como é que repertório de leitura vocês têm, assim, principalmente de poesia, mas às vezes a gente não conhece muito poema que lida com palavras muito cotidianas, né? Isso é uma coisa que tem sido cada vez mais frequente. Mas mesmo assim, às vezes a gente não conhece, uma pessoa, sei lá, às vezes nunca leu. E é bom, né, esse tipo de poema que aparece uma palavra como margarina, a gente lembrar que dá pra fazer poema com qualquer palavra, né? E é muito legal o exercício que você pega essas palavras do dia a dia e aproveita elas, porque margarina, groselha, sovaco aparecendo num poema assim, né? Tem gente que vai falar, não, água oxigenada no poema. Eu lembro que eu fiquei chocado quando eu vi, chocado assim, né? Fiquei surpreso, fascinado, quando eu vi num poema aparecer a expressão limalha de ferro, num poema do Hélio Semog. Sei lá, eu nunca tinha imaginado que eu ia ver isso no poema, foi uma coisa meio assim, sabe? Então é bem legal esse tipo de coisa também. Lembrando que a gente pode estar anotando essas palavras com sonoridades interessantes ao longo da oficina e principalmente quem não fez, quem não conseguiu fazer aquela atividade. A gente falou tudo, Valesca? Beleza, então. Tem sempre mais coisa para falar, mas vamos para o próximo. Esse poema é bem interessante. E ele tem essa forma também, né? Que, não sei, a gente talvez possa falar que ele é prosa, daria para chamar esse poema de prosa. Então, isso é uma outra conversa, não vou nem puxá-la agora muito, não, mas essa distinção, ela tem muito para falar também, né? Principalmente essa distinção entre poema e prosa. Entre verso e prosa, acho que funciona mais. A gente pode falar mais disso no encontro que vem, que a gente vai estar, talvez, lidando um pouco mais com isso. Quem pode ler esse poema do João Cabral? Ah, e aí o João Cabral de Melo Neto, ele é um poeta do Recife, ele já é falecido, ele morreu em 99, e ele foi um divisor de águas para muita coisa que aconteceu na poesia brasileira, assim, né? Tem uma poesia antes dele e depois dele. Ele produziu muito ali assim, na metade do século XX, e algumas pessoas já talvez entraram em contato com coisas dele sem conhecer exatamente ele, né? Morte e Vida Severina, muito famoso, A Educação pela Pedra, é um livro muito famoso, esse texto é da Educação pela Pedra, tá aqui embaixo, a referência. Mas, enfim, João Cabral é um dos poetas que não estão vivos hoje, da nossa coletânea. Quem pode ler? Alguém que não leu ainda. Eu posso ler. Vai lá. Beleza. Fazer o seco, fazer o úmido. A gente de uma capital entre mangues, gente de pavio e de alma encharcada, se acolhe sob uma música tão resseca que vai ao timbre de punhal, navalha. Talvez o metal sem humos dessa música, ácido e elétrico, pedernal de isqueiro, lhe dê uma chispa capaz de tocar fogo, na molhada alma pavio, molhada mesmo. A gente de uma caatinga entre secas, entre datas de seca e seca entre datas, se acolhe sob uma música tão líquida que bem poderia executar-se com água. Talvez as gotas úmidas dessa música que a gente dali faz chover de violas umedeçam e,
senão com a água da água, com a convivência da água langorosa. No momento, não sou capaz de opinar. Por que que você não é capaz de opinar, Marlon? O que que te deu essa sensação? Não sei, não entendi ainda. Estou tentando assimilar. Eu achei difícil de ler. Eu não consegui prestar atenção enquanto eu lia. Então vamos fazer uma nova leitura, então. Alguém pode fazer uma segunda leitura? Alguém que não leu de preferência? Posso tentar. Vai lá. Fazer o seco, fazer o úmido. A gente de uma capital entre mangues, gente de pavio e de alma encharcado, se acolhe sob uma música tão resseca que vai ao timbre de punhal, navalha. Talvez o metal sem humos dessa música, ácido e elétrico, pedernal de isqueiro, lhe deu uma chispa capaz de tocar fogo na molhada alma pavio, molhada mesmo. A gente de uma caatinga entre secas, entre datas de seca e seca entre datas, se acolhe sob uma música tão líquida que bem poderia executar-se com água. Talvez as gotas úmidas dessa música, que a gente dali faz chover de violas, umedeçam e, se não com a água da água, com a convivência da água langorosa. Obrigado, Caio. Assim, o que eu entendi é que na primeira parte do poema, a gente que ele diz no poema, né, é uma gente seca não, é uma gente encharcada e a música é seca. E aí na segunda parte, a gente é seca e a música é líquida. É mais ou menos isso que eu entendi, assim. É o que está sendo dito como mensagem, né? O conteúdo, assim, que a gente diria, o que você está me transmitindo? Seria isso, né? Essa ideia que você falou, essa relação, né? E aí, se você for pensar da onde ele está falando, né? Tem toda uma questão, né? Da zona da seca, da zona da mata, e de o que é produzido em cada lugar, o sertanejo, a gente poderia pensar tudo isso. E o que é interessante é que a gente não está lidando somente com a mensagem, né? Então, tem até um outro par de conceitos que é legal, talvez, de comentar assim, mas que ajuda a gente a enxergar um pouco isso, que é o significado e o significante. Acho que algumas pessoas aqui certamente já ouviram falar sobre isso, e já até deram aula disso, e outras pessoas acho que talvez nunca tenham ouvido falar, então vou comentar rapidinho também, só para a gente ter uma ferramenta a mais assim de palavra, né? Total, Valesca, secos e molhados. Boa. Essa mesma contradição e junção, né? O significado, por exemplo, quando a gente está falando aqui de música, muito rapidamente, né? O que é o significado dessa palavra música? A ideia é música. Então, o que você conhece como música, né? Ou se eu pegar uma palavra mais concreta, por exemplo, isqueiro. O que é o significado? Se eu tenho um isqueiro na mão, esse isqueiro é o significado de isqueiro, pode ser, né? É aquilo que existe e ao qual a palavra faz uma referência. Porque a palavra em si, ela só remete a gente a alguma coisa, né? A gente sabe que aquela ordem de sons ou aquela forma visual escrita quer dizer, tá no texto representando uma outra coisa que está fora desse texto, seja essa coisa uma coisa abstrata ou concreta, né? O significante é a palavra em si. É o símbolo em si, não necessariamente só uma palavra. Se a gente estiver pensando em outras linguagens, a gente vai ter outros tipos de significante. Mas isso é uma ideia da semiótica, né? E que a linguística também aproveita, enfim, tem todo um histórico. Mas é um par de significado e significante. Então, quando o Décio Pignatari, naquele texto do material complementar, para quem leu, ele está falando disso, quando ele fala que o poema trabalha não com as palavras, mas ele trabalha as palavras. Ou seja, o poema trabalha o significante. É claro que ele também vai trabalhar o significado, mas quando a gente percebe, tem uma sonoridade interessante aqui nesse poema, essa sonoridade não é do significado,
é do significante. Ou seja, é das palavras em si, é da materialidade dessas palavras, é do som que elas têm, é da forma que elas têm, e por aí vai. Então, uma coisa, por que eu estou falando tudo isso? Porque uma coisa que eu acho interessante, Marlon, aqui, é que essa relação que você pensou, para mim, ela também acontece no nível do significante, pelas palavras que ele usa. Então, ele usa umas palavras mais secas na primeira estrofe, depois ele usa umas palavras mais, principalmente aqui no final, quando ele está falando da música, né? Ácido e elétrico, pedernal de isqueiro, tocar fogo, metal. Tem umas palavras assim, que vem resseca, timbre, punhal, navalha, são as palavras que vão um pouco mais nesse sentido de um corte. E quando a gente vai olhar lá embaixo, por exemplo, violas, umedeçam, água, langorosa. Olha essa palavra, ela é totalmente arrastada, uma palavra langorosa. Então, ele tem uma sonoridade própria esse poema, na minha leitura, pelo menos, eu percebo isso. Então, ele vai brincando com isso, né? E como o João Cabral ele trabalha muito com palavras, principalmente substantivos, a gente vê que tem um uso muito forte, isso é uma coisa muito interessante, né? Você vê, não tem assim, não está falando, é uma música bonita, é uma música de tal jeito, é uma música de tal outro jeito. Não, é uma música que vai ao timbre de punhal, navalha. Então, é uma coisa que são objetos muito concretos e que quando eles são chamados pelo poema, quando eles são usados no poema, a gente acessa um pouco esses objetos. Então, a gente sente essa navalha, a gente sempre sente esse isqueiro e a gente vai acumulando essas sensações ao longo da leitura, né? Então, o que acontece no poema no nível do conteúdo é isso que você falou. Agora, tem várias outras camadas que a gente pode ir fuçando assim, né? Como essa da sonoridade. Ele faz uma análise sociológica no poema, né? Tipo, no primeiro ele bota essa figura da multidão, assim, do choque, eu acho. E isso deixa as pessoas encharcadas. E para se desencharcar, tu precisa desse lance da música ser dura. E o outro é o contrário, né? O pessoal da Caatinga. E aí você precisa da música molhada. Entendi assim. Se eu não me engano, o João Cabral de Melo Neto, ele também ficou conhecido por escrever poesias surrealistas, né? Então pode ter algumas metáforas assim que sejam meio não façam, sei lá, tanto sentido assim de em primeiro contato, não sei. Eu não conheço isso essa coisa que você fez referência, da questão dele ser conhecido por fazer poesia surrealista. Geralmente, do que eu ouço falar, é muito mais esse lugar de uma coisa mais concreta, de um trabalho com a linguagem mais voltada para descrição, uma poesia. Ele tem falas assim, falando de uma tentativa de fazer um poema muito objetivo mesmo, quase cientificamente objetivo, assim, né? A gente poderia dizer assim. Mas, o que a gente percebe no surrealismo, nos textos surrealistas que se oferecem para a gente uma experiência de leitura de fluxo de pensamento e tudo mais, alguns trabalhos que se propõem a ser muito objetivos e concretos, eles podem ser eles podem tirar tanto os nossos apoios, né? Eles podem ser, por exemplo, se você vê um poema que ele é praticamente só de substantivos, esse poema às vezes vai ser difícil de entrar, porque você fica tipo, o que está acontecendo aqui? São coisas muito isoladas, né? Então, acho que isso pode ser, de certa forma, uma sensação parecida com a do surrealismo, que é essa sensação de que tem imagens aparecendo, coisas cruzando a nossa visão como num sonho, e você não tem uma frase totalmente encadeada te levando para explicando, né, o que está acontecendo, porque as sensações vêm muito em choque, né? Então, eu entendi nesse lugar isso que você propôs, assim, essa ideia do surrealismo, de que a gente não entende muito bem o que está acontecendo e a gente vai sendo levado. Não sei se eu entendi errado o que você quis dizer, mas se foi isso, eu acho que a proposta dele se aproxima. Fala. Não, é isso mesmo. Eu acho que eu já vi em algum lugar falando sobre isso, que as poesias dele são surrealistas, assim. Legal. Depois eu vou pesquisar sobre, assim. Se você também topar, você manda pra gente. Às vezes foi até uma proposta de uma pessoa, né? A pessoa estava propondo que, que ele estava fazendo uma poesia surrealista. E é legal, uma leitura diferente. Ele mesmo, até onde eu conheço, ele se colocava em outro lugar, mas aí o que ele se coloca, né? Ele pode se colocar no lugar que ele quiser. O lance é o que a gente está percebendo aqui, né? E é uma virada interessante olhar para um poema
desse e propor que ele é surrealista, mostra outras camadas, que às vezes estão de fato nele, né? Mais alguém quer comentar? Tem um pessoal que está quieto, não falou nada ainda. Algo a dizer? Não é obrigado não, mas podem falar. Pode colocar no chat também, se não quiser abrir o microfone, tá? Nada? Querem ir para o próximo? Ó, vou explicar uma questão de ordem prática enquanto vocês pensam se querem falar alguma coisa. São no momento 9h16. A oficina vai até às 10, mas a gente não vai fazer leitura até às 10, então a gente vai fazer uma atividade aqui durante o encontro. Então, mais ou menos umas 9h30, assim, 9h35, a gente começa isso. E aí, se alguém quiser, a gente pode também, antes de começar a atividade, fazer uma pausa, assim, de 5 minutos para levantar no banheiro e tal, a gente volta e faz a atividade. Mas se a gente fizer essa pausa, é importante que volte logo, para a gente não terminar a oficina às 10h15, tá? Que vão ser 2 e pouco na Valesca, né? Então tem isso aí, não? Vou botar poesia de madrugada. Beleza, vamos pro próximo então. Perdão, gente. Antes, só um comentário assim, né? Só para a gente não deixar de ver isso. A gente até agora estava lidando com poemas com muito trabalho de sonoridade sem rima. Então, isso é uma coisa que esse poema tem. Esse poema tem uma métrica muito bem colocada, muito regular, e tem rimas. Então, isso é uma informação interessante também, né? Até agora é o único que a gente viu assim. Então, a métrica, caso alguém aqui não conheça, a métrica na poesia a gente geralmente faz a partir de uma contagem de sílabas, e na tradição atual, que a gente trabalha com a poesia aqui, no Brasil e em alguns países aqui do Ocidente, vai até a última sílaba tônica do verso. Por que eu estou falando na tradição atual? Porque nem sempre foi assim, em alguns lugares ainda hoje não é assim. Vai até a última sílaba mesmo. A gente trabalha até a última sílaba tônica aqui, no momento. Então, isso vai criando, e aí você pode, enfim, tem toda uma coisa que, inclusive o Décio Pinatari, naquele livro, ele vai entrar mais nisso, ele vai dar vários exemplos, quem quiser se interessar, vai lá e lê, a parte de métrica e de rima, porque ele vai dar vários exemplos de como construir, onde você pode acentuar de acordo com a tradição com que foi feito, né? Mas aqui pra gente uma coisa que eu acho muito interessante do João Cabral, é que ele constrói as rimas, agora eu não me lembro se é soante, toante, acho que é toante o nome dessa rima, que você vê que ele rima, mas quase não parece uma rima, né? Alguma coisa rima, mas não é aquela rima que a gente conhece do tipo langorosa, chorosa, flor, amor, dor, aquela rima que pega a sílaba inteira, né? Aqui a gente tem tipo ada, navalha, eiro, mesmo. É uma vogal assim que soa, que é uma coisa assim que parece que está rimando, e isso vai criando uma musicalidade interessante também no poema. Então é uma possibilidade, porque a gente às vezes, ainda mais nos anos para cá, que foi se perdendo, essa coisa do verso livre ficou muito mais comum, muito pouca gente trabalha com rima, né? Mas isso é uma possibilidade de trabalhar com rima de um jeito meio termo, assim, né? Então eu só não queria deixar de ressaltar isso, assim. Violas, langorosa, é uma coisa que vai criando relações, mas ao mesmo tempo não fecha muito numa rima bem fechada. O nome é rima toante, esse tipo de rima. Dito isso, quem pode ler esse poema da Adelaide? A Adelaide é uma poeta, salvo engano, de Pernambuco. Eu tô falando toda hora, salvo engano, porque a Carolina me levantou uma bola que eu não tinha preparado de apresentar os poetas. Depois eu falo um pouco melhor, eu mando um textinho para vocês, assim. Mínimo, né? Alguma coisa, algum link, alguma entrevista legal com esses poetas, porque essa galera já publicou bastante coisa, assim, e provavelmente vai ter alguma coisa legal. Então, Vanderlei, o lance é porque... Vou até pesquisar aqui para ver se é isso mesmo, essa palavra. Só um segundo, gente. Não, é exatamente isso. É uma questão de classificação, assim, talvez não interesse a maioria das pessoas, mas são duas possibilidades de fazer, porque quando você... A rima soante, né, que é esse nome, ela realmente pega a sílaba inteira. Então, esses casos de langorosa, chorosa, a gente tem o osa inteiro, né? Se eu falo, por exemplo,
Esse caso aqui mesmo, violas e langorosa, isso não tem uma sílaba inteira rimando. É só o O. Existe uma vogal aberta O aqui, que está sendo compartilhada nos dois casos, sacou? E aí ele recebe esse outro nome, mas é uma possibilidade nova também, e aí tem esse nome de rima atuante. Depois eu mando alguma coisa lá no grupo sobre isso, mas é basicamente isso, não tem muito mistério. Quem pode ler, gente? Acho que provavelmente vai ser o último, talvez o penúltimo poema aí pra gente. Alguém que não leu ainda, por favor. Eu posso ler. Tá me ouvindo? O martelo. O Papa, quando morre, leva uma marteladinha na testa. Eu nunca martelei ninguém. Nem Papa, nem príncipe, nem rei. Quando a procissão tem que seguir, o capataz dá 3 marteladas. No andor e os costaleiros seguem. Martelo é um decassílabo heróico, com tônicas nas posições 3, 6 e 10. Quando o atleta termina o molinete, 3 voltinhas em torno de si mesmo, pode lançar o martelo, que pesa 7 quilos, 260 gramas. Marx nunca falou sobre martelo. Algum quem já viu escola de pensamento ter símbolo. Qual seria o símbolo da escola de Frankfurt, se Adorno tivesse escolhido um? Quando Thor bate seu martelo, é sinal de chuva e trovão, mas é a flor do mandacaru que anuncia a chuva no sertão para o tubarão martelo. O martelo funciona como uma asa, estabilizando seus movimentos. Além disso, o ritual de acasalamento dos tubarões martelo é muito violento. Na bandeira da Albânia comunista, substituíram o martelo por um fuzil. O martelo é um objeto ótimo, que serve para dormir bem ou pregar pregos. Obrigado, Natália. A Valesca falou aí que a Adelaide é de Pernambuco, mas está morando agora em Berlim. Obrigado pela ajuda com as biografias aí, Valesca. De nada. E aí, gente, esse poema aí? O título faz jus. Por quê? Porque o texto realmente é todo sobre o martelo, né? Bem interessante. Como dar essa volta assim ao redor desse objeto. Fala de várias coisas diferentes. Eu achei lendo que o ritmo dele, assim, ele tem umas paradas bruscas. É um movimento que lembra martelado, assim, também, além dele estar falando disso no conteúdo, assim. Tipo qual? Parada brusca. Dá um exemplo aqui pra gente. Deixa eu pensar. Eu não reparei exatamente, porque eu estava lendo, eu reparei quando eu trupiquei na martelada. Mas acho que eu não sei exatamente, olhando assim rápido, mas quando ela está indo numa frase, e aí parece que a frase se interrompe e começa outra, às vezes no mesmo verso, por exemplo. Aqui, talvez? Eu acho que tem a ver com aquilo que você tinha falado, Daniel, de uma frase parecer que terminou, mas que faz sentido com a anterior ou a próxima. E aí parece que tem essa parada, mas na verdade continua o poema, a ideia, né, do verso. Tive uma sensação parecida também com a Natália. Toda vez que aparece a palavra martelo, parece que quando vem martelo ou martelei, é uma leve martelada que o poema dá, né? Então, ela coloca ali estrategicamente em passagens e parece que cada vez que vem o martelo, é uma martelada. Tive essa sensação também, Natália.
Eu acho muito legal também como é que ela articula o conceito de martelo no final, entre aquilo que serve para pregar pregos, mas aquilo que serve para dormir bem. Então, parece que ela está dando ao martelo aí um significado bastante distante do que aquilo que habitualmente a gente, né, costuma dar a ele. Né? Parece que, sei lá, dar uma martelada em alguém ou em algo pode fazer, ajudar a dormir bem também. Achei isso muito potente, muito interessante no poema. E também me remete essa coisa do dormir bem a uma proteção, assim, né? Que nem as pessoas que dormem com uma faca no travesseiro ou uma pistola, você pode dormir com um martelo para se proteger, se acontecer alguma coisa de noite, né? Então, tipo, para dormir bem, pode ser isso que você falou. Às vezes você dá uma martelada na cabeça de alguém, você dorme que nem um anjo. Ou então você só se previne, né? Tem essa ideia assim. A Varesca comentou um lance interessante no chat. Ela falou: o martelo aparece sempre sozinho também. Então, além do martelo interromper com mais força, porque, é claro, existem outras interrupções. Não é só o martelo que quebra o verso, mas o martelo a gente sente mais força, né? E além disso, o martelo está sempre sozinho. Com exceção aqui dos tubarões martelo, que não são martelos, são tubarões martelo. Mas a ideia de martelar direto, ela vem sempre sozinha, né? E sempre no começo de um verso. Então, aquilo que a gente estava falando do significante e significado, por exemplo, você vê que aqui tem uma junção dessas duas coisas, né? A martelada acontece com o significante martelo. Então, ela usa como se a palavra fosse o próprio objeto, e a palavra faz a mesma coisa que o objeto faria. A palavra martelo dá uma martelada no poema. Então, é um uso interessante também dessa possibilidade da gente ter uma materialidade da palavra. Jogada em outro lugar, né? Que não tem um sentido do som da palavra e tal, mas tem o que a gente sabe que ela faz, né? É interessante como é isso que vocês estavam falando agora, né? Ela abre um monte de significados do martelo e depois ela fecha em dois, né? Ela fecha mesmo o poema com dois. Um é o básico que a gente conhece todo dia. E o outro é um que também talvez seja muito básico para pessoas que vivem em algumas situações de muito risco, por exemplo, que é uma arma perto da cama, por exemplo, ou isso que o Humberto falou, de você poder martelar alguém. Ó, o Moraes está comentando que esse livro da Adelaide é uma obra-prima, porque ele retrata a agressão. Quando, na minha visão, está retratando o martelo, está se referindo ao ato de se proteger ou de ameaçar o agressor. Total. Então, para quem não conhece, esse livro, ele também se chama O Martelo. Ele saiu numa edição da editora Garupa, inclusive muito linda a edição, acho que ela foi até premiada, que ela vinha embrulhada numa folha de papel craft, assim, um papel pardo, alguma coisa do tipo. E o livro ele tem uma capa vermelha escrita assim em branco, um martelo. E a tinta vermelha dessa capa era um pigmento que ficava na sua mão. Então você ia lendo e o livro ia sujando a sua mão de vermelho. E você colocava ele em algum lugar e sujava esse lugar de vermelho. Então o livro ia sujando tudo de vermelho. E o livro fala justamente sobre isso que o Mário estava falando, de agressão, de feminicídio. Então é um livro que entra muito nesse lugar. A gente lendo esse poema descontextualizado, não fica tão claro por que ela fala de um martelo serve para dormir bem. Mas depois que você lê o livro inteiro, entrega um pouco esse sentido que eu falei, o que, novamente, não exclui os outros, mas é uma camada a mais para quem vê dentro do contexto do livro. Então é bem interessante dentro do contexto todo, né? A Lorena falou uma outra parada muito massa também agora, não tinha me ocorrido nunca isso, Lorena. O martelo como julgar os agressores, né? Como desejo de justiça, bater o martelo. Legal. Alguém tem mais alguma ideia de por que pode ser o martelo, pode ser bom para dormir bem? A Beth está comentando, como mulher me identifiquei com a questão do martelo como objeto de proteção contra o agressor também. Eu acho que é um sentido forte, por causa do contexto do livro todo e tal. Mas aqui no poema ele surge. É engraçado, né? Eu tô falando no contexto do livro, por quê? Porque no poema não surge tanto isso, né? A gente fica meio. Por que que serve para dormir bem? E talvez pessoas que não tenham essa experiência, você falou, né? Como mulher, me identifiquei com a questão. Talvez uma pessoa que não tenha essa experiência ou não consiga imaginar essa experiência, não pense dessa forma. Não ocorra e fica assim, mas por que dormir bem, né? Então, interessante também essa leitura aberta, né? Legal isso de bater o martelo. Achei maneiro esse sentido. Tem uma coisa também que eu acho que
mais uma coisa assim para a gente comentar, né? Mais uma palavrinha aí, que para mim é um conceito assim que eu conheci, que eu gostei muito, e que depois eu tive muita dificuldade de encontrar ele nos poemas. Isso é uma coisa muito chata para mim quando acontece assim, né? Porque tem alguns poemas que eles fazem uma coisa tão específica que é até interessante você descobrir, mas no geral os poemas que você vai ler não fazem. Ou então fazem, mas é difícil de identificar. Esse aqui acontece muito isso, né? Então é uma coisa que a gente que tem um autor, né, que fala disso como contraponto. Para quem é da música já ouviu muito essa palavra. Então quem não conhece o contraponto na música, alguém da música quer explicar isso melhor do que eu? Alguém se voluntaria? Estou olhando para vocês, mas não vou citar nomes não. Se não quiser, tudo bem. Tá, vou me arriscar. Aí, obrigado, senhor Humberto. Vai lá. Contraponto para a gente, por favor. Contraponto, basicamente, numa definição muito literal, é quando você tem uma melodia, alguma coisa que soa, o contraponto responde àquela melodia, às vezes copiando aquilo que aquela melodia faz, às vezes desdobrando aquilo que aquela melodia faz. Então, é um jogo de pergunta e resposta. O contraponto oferece uma resposta, um diálogo, um contraponto, como o próprio termo sugere, né? A algo que já aconteceu. Então, geralmente, é uma resposta a uma melodia que é apresentada inicialmente em diálogo com ela, né? Ou responsiva diretamente ou indiretamente, desdobrando o seu conteúdo. Obrigado, valeu, Humberto. E é uma palavra que, na verdade, você falou, né? A gente até usa fora desse contexto da música também. Mas aí uma coisa que o contraponto também faz, né, até onde eu sei, é que às vezes essa resposta, como você falou, ela repete, e às vezes essa resposta ela tensiona, né? Porque se você está fazendo uma coisa diferente, você cria uma tensão. E você está ouvindo duas melodias simultâneas, e uma não está fazendo exatamente o que a outra está fazendo, e o que está acontecendo aqui, né? Então o contraponto tem essa ideia de que ele pode abrir uma tensão. Ele pode fazer uma outra coisa em relação ao que está acontecendo, né? Se ele faz a mesma coisa, não vai ser outra. Porque se é um outro instrumento fazendo a mesma coisa, já não é mais a mesma coisa. Se é um outro músico no mesmo instrumento fazendo a mesma coisa, também não é a mesma coisa, mas aí talvez um ouvido mais treinado só que consiga perceber a diferença de afinação, enfim. Mas isso aí é detalhe. Por que eu estou falando disso? Porque a gente também pode pensar o contraponto como um procedimento de alguns poemas. E o contraponto, na verdade, ele existe em muita coisa que a gente vai ver na poesia. Quando a gente vai pensar numa rima, por exemplo, a gente pode pensar nela como um tipo de tensão, uma tensão que acontece no poema. Porque quando você percebe um poema que está num esquema de rimas ou num esquema de métrica, na hora que você saca esse esquema, você já começa a esperar ele. Então, você vai estar sempre na expectativa. Então, quando não aconteceu ainda, vai surgindo uma tensão até que aquela rima se complete, até que aquela métrica se complete. Então, dá para a gente pensar na palavra tensão, que o poema está o tempo todo fazendo essas coisas, tensão entre mais, etc. Agora, dentro desse conceito, desse texto que eu estava comentando, que infelizmente eu só tenho ele em inglês, se vocês quiserem eu disponibilizo depois, mas não tem tradução. Ele vai propor o contraponto como uma coisa que estrutura alguns poemas. Aí por que eu acho isso interessante? Porque esse poema eu sinto que faz muito isso. O que está acontecendo aqui nesse poema? Ele está indo para frente, né? E o centro dele, que é essa ideia do martelo, está o tempo todo interrompendo esse poema. Então, esses cortes que o martelo faz nesse poema, eles não são simplesmente corte de verso, como a gente vê aqui, né? O Papa, quando morre, leva uma... Isso aqui tem um cavalgamento, né? O Papa, quando morre, leva uma marteladinha na testa. Eu nunca martelei ninguém. Lá embaixo tem um que dá super para tropeçar, né? Marcos nunca falou sobre martelo algum. Enfim, tem muitos cavalgamentos e eles não se resumem aos versos em que aparece martelo. Mas a gente vai sentindo que o martelo para o poema, né? Ele interrompe o poema, ele dá uma quebra. Então, enquanto o martelo, ao mesmo tempo, é o motivo do poema, ou seja, ele é o tema do poema, ele é o que faz o poema se desenrolar e é sobre o que o poema está falando, ele está o tempo todo parando o poema. Ele está o tempo todo interrompendo o poema. Ou seja, existe uma camada que a gente pode falar do movimento do poema de ir para frente, essa tendência do poema de continuar, e tem uma outra camada que é uma tendência do poema de parar. E essa tendência do poema de parar a gente sente nessa palavra martelo. Então existe um contraponto aí. Existem duas camadas desse poema, pelo menos, e que uma delas parece que está quase que atrapalhando a outra.
Mas conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo que não é o caso, que é nessa junção dessas duas que vai surgir novos sentidos para o poema. Que a gente pode pensar até, desdobrando a leitura que a gente está falando, né? Será que essa martelada ela está acontecendo só no poema porque sim, ou será que ela está representando as marteladas que de fato acontecem? Né? Então, tipo, que quer dizer essa coisa do poema ficar o tempo todo se martelando? Por que ele está fazendo isso? Então, a gente pode ir entrando fundo nessa ideia de por que o poema faz isso, porque ele não faz de bobeira, né? A gente percebeu isso de cara, todo mundo estava comentando aí sobre isso. E é justamente essa palavra, que é a única palavra praticamente que aparece sozinha, tem algumas exceções, mas são raras. Então, essa ideia do contraponto eu acho interessante. Como uma coisa para identificar nos poemas que a gente lê, às vezes é complicado, mas como uma coisa para produzir os nossos próprios poemas, pode ser uma coisa muito interessante, por isso que eu estou jogando essa bola também. Quando a gente for escrever, a gente pode pensar, cara, eu vou estar falando sobre um assunto, poderia ser, por exemplo, você vai estar falando sobre, um exemplo simples, né? Você vai estar falando sobre a velocidade, a vertigem das cidades, não sei o que, de alguma forma você vai fazer esse poema não ser rápido. O poema parece que ele não quer essa velocidade, ele resiste, ele é lento, ele para nas imagens, e de alguma forma você vai segurando essa velocidade, só que no nível do como você escreve o poema, né? E é assim, mas como é que faz isso? A gente pode ver algumas maneiras, né? A gente pode fazer uma atividade depois disso, sobre isso depois até. Mas é uma coisa que eu pensei, né? Foi muito por acaso, assim, eu estava lendo esse poema, pensando, pô, tem uma questão legal assim, aí me veio esse clique, eu resolvi comentar com vocês. E aí falei, né, se alguém quiser eu posso mandar esse texto. Inclusive, qualquer coisa que a gente estiver conversando aqui, gente, eu falei no começo da aula, acho que talvez do encontro, talvez alguém não tivesse ainda, que se vocês pensarem em algum material para mandar, mandem alguma coisa, alguma entrevista, algum negócio assim. Mas também se algum tema em específico interessar alguém, me escreve, porque eu posso ter mais material para mandar. Aquilo que eu coloquei lá foi porque tem mais a ver com o encontro, uma introdução assim, né? Mas eu posso mandar uma coisa mais aprofundada em alguns temas se vocês pedirem. Beleza? Então, enfim, mais um conceito assim, né? Eu tô levantando esses conceitos em alguns poemas porque eu acho que, como a gente está no nosso primeiro encontro da oficina, eles vão ajudar a gente a ler alguns poemas, talvez, se a gente quiser usar eles, né? Então tem o cavalgamento, tem essa coisa do contraponto, tem algum outro agora que eu falei que eu não me lembro mais, mas das palavras concretas. Então a gente pode ir usando isso para tanto ler quanto fazer poemas. Aí depois, nos próximos encontros, a gente não precisa mais ficar tanto nessa coisa dos conceitos, a ideia não é essa, é ficar realmente nos poemas e nas sonoridades. Beleza? Gente, então são 9h37. Eu vou sugerir uma pausa, a gente faz uma pausa de 5 minutos, pode ser? E a gente volta aqui 9h42 para fazer a atividade. Todo mundo aqui de volta 9h42, combinado? Beleza. Vamos lá. Até breve.
Oi, pessoal, estamos aqui? Sim. Quem tiver voltado já, abre a câmera ou coloca no chat que voltou, ou dá um sim, que nem a Carolina fez, por favor. Acho que estamos só nós. Olá. Oi. Oi, voltei. Quem mais está aí? Humberto, Vanderlei, Valesca, Natália, Lorena. Estão aí? 5 minutos passa muito rápido, né, gente? É um pulo. Mas é porque senão a gente vai acabar muito tarde. Beth, Lorena, Humberto, Vanderlei. Tô falando quem eu tô vendo o nome aqui. Caio voltou. Natália também tá aí. É, a gente vai ter que esperar todo mundo voltar. Vamos lá. Enquanto isso, alguém quer comentar alguma coisa? Coloquei no chat o nome desse autor que fala o lance do contraponto. Daniel, você tem algum poeta preferido? Ai, que pergunta é essa? Acho que não, assim, parece uma resposta fácil, mas realmente acho que não. Tem interesses, tem questões, tem afinidades, assim, que vão aparecendo, mas às vezes, dependendo do que eu estou procurando, eu vou num determinado poeta. Assim. Tem uma pessoa que eu escuto muito, assim, mas aí vai também de um apreço pela própria pessoa e por outras produções de ensaio, teoria e tal, que é o Ricardo Aleixo, que é um poeta mineiro, não sei se você conhece, mas que eu vou fazer minha monografia sobre o trabalho dele e tudo mais. Então tem um interesse também de pesquisa, assim, que tem surgido há um tempo. Mas, assim, não diria assim, um poeta preferido. Acho que eu não tenho muita essa sensação. Porque cada um caso é um caso, assim. Mas eu gosto muito. E eu poderia falar alguns que eu gosto muito. Esses que estão na coletânea, eu gosto muito. Eles estão aí também por uma questão de apreço. É um critério. Ah, por que esses poemas e não outros? Porque tem a ver com as minhas leituras, né? Se eu fosse uma pessoa que lê muito poema estrangeiro, eu traria muito poema estrangeiro, mas minhas leituras estão muito circulando na literatura contemporânea nacional, assim. Então trago essa galera que tá. E é uma galera que tá perto da gente. Se vocês gostarem muito, vocês podem achar no Instagram, adicionar e falar, cara, eu adorei o seu poema. E a pessoa tá viva e ela vai ficar super feliz. Então, né, tem esse bônus. Lorena conhece o Ricardo Aleixo? A gente vai ver algumas coisas, os trabalhos dele mais pra frente. Nessa primeira encontro ele não apareceu, mas ele deve aparecer depois. Uma pessoa bem interessante, que fala umas formulações sobre a poesia que eu acho bem interessante. Assim como tem outras pessoas também que fazem. É, essa oficina é inclusive um recorte assim de muitas coisas, né? Então, sempre que tiver uma coisa mais especificamente que eu tenho certeza de quem falou e eu estou repetindo, eu tento falar. Mas tem também aquele fundo, né? Então, enfim, as oficinas para quem é aqui do Rio, as oficinas que tem no Coarte na UERJ, com o pessoal de lá, com o Rafael Zaca, também vai aparecer em algum momento também. O Rafael Zaca também é uma pessoa que aprendi muito com ele, assim. Ainda aprendo hoje. Então, tem uma gente muito generosa na poesia hoje, eu diria assim. Então, as pessoas que, além de serem excelentes poetas, são também pessoas muito generosas. Bom, acho que está todo mundo aqui praticamente, ou quase todo mundo. Então, vamos lá. Humberto está aí? Tô aqui, Dani, tô aqui. Show. Beleza, então vamos lá, gente. É o seguinte, então talvez a gente vá até 10h10. Todo mundo ok com isso? Passa 10 minutinhos? Beleza. Se não tiver ok, depois pode sair, depois a gente vê algum jeito de retomar.
É o seguinte, todo mundo está com uma lista de palavras então, certo? Ou que fez a partir da escuta, ou que fez agora na aula. Alguém não está com uma lista de palavras? Fale agora. Não, beleza, tá todo mundo com uma lista de palavras. Então, assim, para a gente escrever um poema, a gente não precisa começar do nada. A gente não precisa chegar, o drama da página em branco, o que que eu faço, tudo mais. É claro que os poemas eles também vão trazer nossos sentimentos, também vão trazer nossa bagagem de mundo, mas eles podem começar de coisas muito mais... O Caio não está com a lista. Beleza, Caio. Então, você vai fazer o seguinte, eu vou te dar 5 palavras a partir desse poema. Vou escrever aqui no chat para você, beleza? Beleza. Vou te dar mais 5 palavras para você ficar com um monte de palavras. Valeu, Daniel. Vale até para vocês verem como dá para fazer. Eu estou passando o olho, pegando palavras. Então, isso aqui é um excelente exemplo. Eu passei o olho e peguei algumas palavras. O que essas palavras me dizem? Talvez nada. Mas a gente não precisa começar no poema sem nada. Então, assim como, por exemplo, um escultor ele precisa de, por exemplo, argila para fazer uma coisa, assim como um pintor precisa de tinta, a gente precisa, a princípio, de palavras. Tem até poemas que são feitos sem palavras, mas a maioria deles trabalha com palavras. A gente precisa de palavras. Então, isso aqui é um exercício de levantamento de matéria-prima para fazer o poema. Sobre o que esse poema vai dizer, isso não é da minha alçada. A gente está trabalhando aqui com levantamento de matéria-prima. Então, o exercício que vocês fizeram, valeu, Moraes, depois a gente vê como fazer esse lance aí com você e mais algumas pessoas que não conseguiram participar. Boa noite, até mais. Então, o exercício que vocês fizeram, aquela atividade de escuta, ela foi ao mesmo tempo uma atividade sonora, de certa forma, que tem a ver com as discussões sobre o som que a gente está fazendo aqui também na oficina, de escutar o ambiente, de aprender a escutar o ambiente. Depois eu queria até, acho que eu vou deixar próximo enquanto perguntar para quem fez o que achou de fazer. A gente deixa para conversar sobre isso depois. Mas ele também levantou para a gente alguns materiais. Por acaso, essas palavras têm a ver com o ambiente que vocês estavam ouvindo naquele momento. E aqui para o Caio tem a ver com esse poema aqui que eu peguei umas palavras para ele. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma série de etapas, e são etapas que vão ser muito curtinhas. Eu vou dar tipo 2 minutos para a gente fazer cada etapa, e é papum, porque vai ter no final uma coisa um pouco mais que vai levar talvez uns 10 minutos para a gente. Então, tem que ser muito rápido aqui nessas primeiras etapas. E a ideia é a gente encaminhar essa produção, porque quando a gente tem muita coisa para falar, uma página em branco, muitas opções, a gente trava e não escreve. Então, uma coisa legal da oficina é a gente escrever a partir de um prompt, né? Tem uma palavra em português para isso, uma instrução, tipo isso, né? Um comando, uma linha de comando, né? Então, eu quero que vocês escolham 2 dessas palavras que vocês colocaram nessa lista. Escolhe 2. No começo, vocês vão fazer só isso. Vocês podem fazer isso em 10 segundos. Olha para 30 segundos, vai. Vou dar para vocês 30 segundos. Olha para a lista, escolhe 2 palavras. Mas o que vocês vão fazer com essas 2 palavras? Vocês vão partir delas para fazer uma nova lista. Então, escolhe palavras que vocês, de alguma forma, queiram usar para fazer uma nova lista. Eu vou escolher as minhas também, porque eu também vou fazer esse poema com vocês. Ô, Dani, você pode tirar dividir o modo de dividir a tela? Ah, sim. Obrigado, Senão, Roberto. senão não consigo acessar. Obrigado, querido. Muito obrigado. Vamos aqui. Então, quem tiver selecionado as 2 palavras, dá um ok no chat, por favor. Quantas são mesmo? 2? Tem que pegar aquela lista, que eu não sei quantas vocês fizeram na lista de vocês, e escolher 2. Que a gente vai partir dessas 2 para fazer algumas coisas. Lorena foi? Beleza. Então, acho que todo mundo foi. Tá. E agora, vocês vão escolher cada uma dessas listas, cada uma dessas palavras, perdão, vocês vão, a partir delas, para fazer uma nova lista. Não precisa ser uma coisa muito longa, vai fazendo, e nada vocês vão ver que é até fácil de fazer muita coisa. Como é que vocês vão fazer essa lista? Tem muitas maneiras de fazer, isso é um jeito de você levantar palavras, né? Aqui, como a gente está lidando com essa temática, a gente vai fazer por uma questão de associação sonora.
livre. Então, você olha para uma palavra, isso aqui a gente pode fazer em, digamos, 3 minutos. Vou dar 3 minutos para vocês. A gente olha para uma palavra, eu escolhi uma primeira palavra aqui. Vou dar um exemplo das palavras que eu peguei ali, martelo. Então, pelo som, o que que martelo me remete? Martelo, anelo, flagelo, por exemplo. Ou então, pelo começo, martelo, mar. Exemplos. Então, vocês fazem listas de associação sonora. Mas vocês vão pegar uma das palavras e fazer uma lista, e a outra palavra fazer outra lista. Então, a gente vai ter 2 listas, tá? Vamos lá, até 9h56. Tem quantidade? Limite? Não, pode fazer o quanto seu coração mandar, mas pelo menos umas 5, assim, né? Beleza. Daniel, tem que ter a ver com os poemas que a gente leu ou das palavras que a gente fez quando trouxe? As palavras, isso, Ah, tá. são as palavras que a gente fez naquele exercício da escuta. Tá bom. Mas se você anotou palavras hoje ao longo do... Você pode escolher o que você quiser. Mas se você fez o exercício, pode ser legal você fazer só para dar uma continuidade àquela ideia, tá? Não, 9h56, mais 15 segundos aí, para quem quiser terminar de fazer a lista. Show? Beleza. Agora, vamos lá, continue comigo. Existe uma função aqui no chat do Zoom que dá para quem não conhece, que dá para mandar uma mensagem privada para alguém, tá? Então agora eu vou pedir para cada pessoa vai mandar uma mensagem privada para quem eu falar agora, escolhendo um sentimento ou uma emoção. Sentimento é emoção, medo, tristeza e qualquer outra coisa que passar pela cabeça. Você vai escolher esse sentimento, emoção, você vai mandar uma mensagem privada para essa pessoa que eu vou falar. Eu vou falar com base no quem está aparecendo na minha tela aqui, tá? Marlon manda para mim, eu vou mandar para a Natália vai mandar para o Marx vai mandar para a Beth vai mandar para a Lorena vai mandar para o Caio para o Vanderlei para a Valesca manda para o Humberto manda para a Carolina para o Denis e o Denis manda para o Marlon. Todo mundo pegou? Alguém se perdeu? Eu peguei, mas é para mandar um sentimento aleatório, não entendi. Uma Um palavra? sentimento, o que você quiser. Manda para mim um sentimento, uma emoção. Escreve o nome, né? Medo, tristeza, o que você quiser. Um minutinho aí para vocês pensam aí o que o coração de vocês mandar. Não faz tanta diferença nesse momento qual. Aí se alguém não sabe mandar essa mensagem direta, é só você clicar ali em cima de onde está para digitar, tem um para todo mundo, ou to everyone, dependendo da língua aí. Aí você clica ali, escolhe o nome da pessoa.
Foi? Todo mundo fez e recebeu? Beleza. Então agora, em 10 minutos, 12, né? Porque eu falei 10 e 10, mas vamos fazer 10 minutos. Vocês vão escrever um poema. Rapidinho, toque de caixa. Esse poema, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão escolher 3 palavras de cada uma dessas 2 listas que vocês fizeram. A gente está com 2 listas agora, né? Vocês vão escolher 3 palavras de cada lista e vocês vão fazer um poema em que essas 6 palavras apareçam e em que, de alguma forma, a emoção que vocês receberam aconteça no poema. Então, eu, por exemplo, recebi um exemplo, não foi essa que eu recebi, não necessariamente. Digamos que eu recebi alegria, eu quero fazer um poema de que, de alguma forma, tente ser alegre e que apareça 6 palavras dessas. De preferência, que sejam substantivos, eu não sei o que vocês fizeram, mas vamos tentar fazer palavras bem sólidas, beleza? 10 minutos. Se vocês acharem muito pouco, a gente pode fazer 15. Por mim, a gente passa um pouco mais, mas 15 minutos, tá? Beleza. Então, a gente vai acabar 10 e 15 e eu prometo que da próxima vez eu tento acabar na hora. 15 minutos. Ah, mas não sei o quê. É só fazer o poema. Não é para ficar perfeito, não é para ficar ótimo. É um poema de exercício. Depois a gente ainda pode trabalhar nele depois. Fala, Marlon. Essa palavra que a gente recebeu, esse sentimento, a gente tem que colocar no poema também? Então, na palavra não. Boa pergunta. Para quem todo mundo está ouvindo. A palavra que vocês receberam não aparece no poema. O sentimento que vocês receberam, vocês não vão dizer. Eu vou falar alegria, não sei o quê. Não, essa palavra não aparece no poema. É segredo, exatamente. É segredo. A gente que tem que inferir. A emoção acontece no poema, sem vocês falarem qual é. Vocês vão tentar fazer, por exemplo, a alegria acontecer com palavras tipo geladeira, parede. Dá o jeito de vocês, beleza? 15 minutos. Eu vou estar fazendo também aqui, qualquer coisa vocês podem perguntar. Oi, gente. Tchau, tchau, Valesca. Obrigado por ficar com a gente até agora. Todo mundo acabou aí? Quem não acabou, 15 segundos. Bota as últimas palavras aí. Já está passando bastante da hora. Todo mundo ok? Beleza. A que custo, né? Isso foi difícil, realmente. Também passei um sufoco aqui. Mas muitas coisas acontecem quando a gente passa esse sufoco. A gente não vai ter como falar desse poema agora, mas a gente vai falar dele ao longo da semana. Eu vou propor uma interação para a gente dar, para esse poema não ficar somente no ar, e depois a gente ainda vai fazer mais algumas coisas. Então, no começo do encontro que vem, a gente pode conversar um pouco sobre o que vocês acharam de fazer isso, ou se alguém quiser me escrever, mandar um áudio no grupo ou para mim, enfim, pode comentar que eu vou querer saber. Mas é isso, a gente fez um poema em 15 minutos, menos até. Então, já sabe que dá para fazer isso, né? E a gente usou um monte de palavra que a princípio podia nem ter a ver com essa emoção e de alguma forma a gente fez isso dar certo, ou não. Então é o que a gente vai ver em breve. Então espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Realmente dar um sufoco assim, mas acontece. E depois que acontece fica muito mais fácil depois trabalhar em cima desse poema do que você começar com uma página em branco, né? Então, gente, obrigado por ficarem até agora, perdão pelo atraso, a gente tenta fazer até as 10 da próxima vez, porque realmente acaba muito tarde. E até a semana que vem a gente vai se falando ao longo dessa semana, beleza? Obrigado por esse primeiro encontro, adorei, fiquei super feliz com a participação de vocês. E é isso, até a próxima. Vou parar de gravar aqui. Obrigada.